Oremos. Nosso Pai amado, muito obrigado por mais o privilégio de poder te adorar. Nessa noite, pedimos que o Senhor abençoe e conduza tudo aqui, pois o Senhor é o guia, o Senhor é o nosso referencial. E confiamos e nos ajude, Pai, também a cada dia confiar mais no Senhor. E no mais, só pedimos que o Senhor abençoe e cuide de tudo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Cristo é o nosso refúgio. Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder, para nos libertar. Nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Dádivas do Senhor, isso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Muito bem, vamos ouvir com atenção agora os avisos que o tio Mário vai trazer pra gente essa noite. Vamos sentar. Dá uma sentada para dar uma descansada aí nos mocotós, né? Mocotós que a gente fala. Tornozelo, né? Chamar. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir aí atrás? Ok, então. Quarta-feira, às 19 horas, nós temos o estudo na carta de Atos dos Apóstolos. A gente está estudando o livro, o capítulo 13 de Atos. A gente vai iniciar, aí como alguns já estudaram, né? Eu convido aqueles que puderem estar aqui, será bem-vindo para a gente tornarmos estudar a palavra de Deus. E na quarta-feira, às 19h30, o pastor Adolfo, o tio Adolfo, né, tem um estudo lá no Janauari, estudando provérbios com os irmãos lá do Janauari. E na quarta-feira também, na casa da irmã Nice, às 19 horas, o pastor Jonatas está estudando, né, está levando o livro lá de Marcos. Ele está estudando na casa da irmã. E mais outros irmãos, né, com certeza. E quinta, o PG na casa do tio Adolfo. É isso mesmo? Dessa vez eu acertei. Então lá eles estão estudando, eu não sei qual é o livro, perdão que eu não perguntei qual é o livro. Mas Deus sabe. E no sábado, às 18 horas,
começa o PG, né, o pequeno grupo. Aí depois, às 19h30, tem o culto dos jovens, que é a série Idolatria, ou seja, está estudando o coração humano, né, para que ele é voltado, né? E com certeza, ao final do estudo, Deus vai voltar. Eu acredito que Ele possa tratar, possa resgatar, né, esses corações, né? E no domingo de manhã, nas Pedras Vivas, lá no Iranduba, os irmãos também, o Jonatas, o pastor Jonatas e mais uma turma de jovens, só jovens bonitos, né? Todos aí, ó, todos, eles estão fazendo o estudo lá daquele lado. E domingo também, no Janauari, onde é reunido às 19h30, só que lá é de manhã, o tio Adolfo continua estudando em Gênesis, lá com os irmãos, lá daquele lado, lá com os irmãos. E no domingo de manhã, aqui em Santa Etelvina, na casa da tia Cândida, a gente está estudando, vai ser Romanos 7, do 1 ao 25. É aquela senhorinha que está bem ali, ó. E nesse horário, né, nós temos o culto familiar, né, o culto para todos os irmãos que aqui estão, e aqueles que não puderam vir, aquele que mora próximo, né, que possa estar convidando, possa estar incentivando, que possa vir, possa estar participando conosco para aprender. Eu acredito que é um aprendizado a mais da palavra de Deus. Então, esses são os avisos. A cesta missionária lá atrás, alguém sempre fala, aquele que está com 1 quilo de arroz no bolso, né, e puder deixar depois, puder contribuir, né, então está ali atrás. Então vamos ficar de pé de novo, vamos agradecer pelo dia, vamos agradecer pela noite que se inicia. Então oremos. Pai Santo e Eterno Deus, te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque Tu é o nosso refúgio, Pai, assim como foi cantado. Te agradecemos porque a Tua misericórdia tem se renovado todos os dias, Pai. Sabemos que o Senhor é o único Deus e Salvador de todos aqueles que creem em Teu nome, Pai. Te peço que abençoe este culto, te peço que abençoe a cada um irmão que está aqui nesta noite, que Tu possa estar trabalhando no coração dele para que seja receptivo dos Teus ensinamentos, Deus. Te peço que esteja conduzindo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Te agradeço mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos continuar cantando. Salvos pela graça. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livres da culpa do pecado, sou livres do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui,
santificado eu sou, glorificado sei, através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé. Graça sobre graça, graça sobre graça, sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo, sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Amém. Vamos continuar cantando e que essa música seja uma oração diária da nossa vida. Senhor Jesus, a Ti clamo os céus e a terra, pois nos livraste da condenação. Por Tua morte temos vida, pela fé temos livre acesso ao Pai. Pela fé confiamos em Ti. Tua graça ensinou quem Tu és, por isso dobramos os joelhos ao Pai, rogamos, inunda-nos com Teu amor, que o Teu Espírito Santo venha segundo as riquezas da glória do eterno transformar Tua igreja. Que Cristo habite em nossos corações.
agora nós vamos ter o momento de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem se assentar. Então, nós, como igreja, temos nos proposto a fazer a proclamação do Evangelho de maneira constante nas nossas reuniões públicas, e isso é importante porque isso dá a oportunidade daquelas pessoas que não têm o costume de estar no nosso meio de entenderem um pouco sobre o motivo pelo qual, entenderem um pouco a respeito do fundamento que baseia as músicas que nós cantamos, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive também, né? E também é importante porque isso dá para aquelas pessoas que não estão comumente no nosso meio, para as pessoas que estão comumente no nosso meio, assim como eu, que vem aqui todos os cultos, a maioria deles pelo menos, isso faz com que a gente também, por um lado, tenha temor e tremor diante do Deus que nós servimos, diante da verdade a respeito do Deus que nós servimos, e também dá a nós segurança e conforto a respeito do nosso Deus que é grande, que é poderoso. Então, a gente divide a nossa proclamação do Evangelho em 5 pontos. Eu fiz algumas anotações e eu ia usar, eu não ia usar, e eu ia usar, e agora eu vou deixar aberto, se for o caso de se eu lembrar de usar, eu uso. Se não, vocês me perdoem. Eu estou um pouco nervoso, mas é uma responsabilidade e um privilégio muito grande poder compartilhar o Evangelho de Jesus com vocês. É sempre uma oportunidade compartilhar, um privilégio compartilhar o Evangelho, mas agora especialmente estou nervoso, então vou só continuar e terminar logo. A gente divide a proclamação do Evangelho em 5 pontos, que o primeiro ponto fala a respeito da criação. A respeito da criação eu vou ler porque eu estou nervoso. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Em outras palavras, todas as coisas foram criadas tendo Deus como o alvo e o objetivo final. O mundo foi criado para o louvor da glória do Senhor. O ser humano foi criado para o louvor da glória do Senhor. E cada um de nós existe para o louvor e glória do Senhor. Entretanto, o ser humano pecou. O ser humano resolveu viver para algum motivo ou outro que não fosse a glória do Senhor. E por se negar a viver para o propósito para o qual ele foi criado, ele falhou. Ele viveu de maneira inadequada. E isso não correspondeu ao propósito para o qual ele foi criado. Ainda que conhecêssemos a Deus, nós não glorificamos como Deus. Antes nos desvanecemos em nossos próprios discursos e o nosso coração insensato se obscureceu. Reputamos a nós mesmos como sábios, mas nos tornamos loucos. No nosso próprio coração mudamos a glória de Deus, do Deus bendito em semelhança de imagem humana imperfeita, e de répteis, e de quadrúpedes, e de dinheiro, e de aceitação, e de poder, e de conforto, e assim mudamos em mentira a verdade de Deus. Dessa forma, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por isso, Deus, sendo justo, precisa punir o pecado. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você certamente vai morrer. Que Deus seria esse se ele não cumprisse a sua promessa de justiça, de punição para aquilo que ele disse que teria punição? Então, se ele deixasse de cumprir a punição, ele seria mentiroso, ele seria injusto, ele negaria a ele mesmo, e ele não pode negar a si mesmo. Por isso, Deus nos entregou a nós mesmos, um sentimento perverso, para fazermos coisas inconvenientes, nos entregou as concupiscências dos nossos corações, e nós recebemos em nós mesmos a recompensa que merecíamos pelo nosso erro, o salário do pecado, a saber, a morte. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Deus, por ser o maior e o melhor ser que existe, é justo e precisa cumprir a sua justiça. E Ele, por ser o maior e melhor ser possível, também
é misericordioso, a sua bondade abunda sobre toda a injustiça e sobre todo o pecado. Dessa forma, o Deus que precisa punir o pecado também quer ser misericordioso para com o homem pecador. E dessa forma, isso é aparentemente uma contradição para nós, mas para Deus, aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E Deus consegue resolver o problema do pecado, satisfazendo a sua justiça e ao mesmo tempo sendo misericordioso com o ser humano. Tem uma promessa no livro de Isaías que retrata bem isso. Ouçam, casa de Jacó, e vocês, o restante de Israel, vocês a quem eu trouxe nos braços desde o ventre da sua mãe, e até a sua velhice eu serei o mesmo, e ainda até que seus cabelos estejam brancos eu os carregarei. Eu os fiz e levarei, e então os trarei e os livrarei. Deus é o mesmo, é constante, Ele é sempre o mesmo, Ele não muda, Ele permanece. Dessa forma, Deus tinha um plano eterno, desde antes da criação do mundo, para corrigir o problema do pecado, para solucionar o problema do pecado, para que ao mesmo tempo Ele pudesse ser justo, cumprir a sua justiça, satisfazer a sua ira e também perdoar e trazer de volta o ser humano pecador para junto dele. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Cristo, que também era Deus, Cristo que era Deus, se fez ser humano, como qualquer um de nós, e encontrado na figura humana, Ele se rebaixou à posição mais baixa e se fez servo de todos. Por causa disso, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é misericordioso, porque a sua graça se derrama e nos transforma em teus filhos, e porque o Senhor é maravilhoso. Queremos te louvar e te engrandecer por quem o Senhor é, e te pedir que o Senhor ajude cada vez mais a cada um de nós, para que nós nos sujeitemos a Ti, para que nós estejamos debaixo do Teu domínio, Pai, porque só o Senhor é Deus. O Senhor nos ajude a cada vez mais confiarmos no Senhor, e que cada um de nós possa viver a cada dia mais para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos ficar de pé e cantar ao nosso Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos Seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos Seu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real,
usando a propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Sobre todas as nações. exaltaremos seu nome Sobre todas as nações. Vamos continuar ainda cantando mais uma música que é Efésios 5. Antes distantes de Deus, na maldição do pecado, escravos e amantes do mal, confiam a morte, mas por sua graça e favor, fomos espertos da morte, tornados luz no Senhor. Pra Ele, Pai amoroso, fonte de graça, bom verdadeiro, grande em justiça, Tu és santo, não há outro. Em Ti somos livres, não mais escravos, feitos herdeiros, filhos amados pra tua glória. Andando em sábio temor, sempre remindo o tempo, porque os dias são maus. Sem vinho ou dissolução, mas cheios do Espírito então, vivendo a verdade em amor, prossigamos ao Pai amoroso, fonte de graça, bom verdadeiro, grande em justiça, Tu és santo, não há outro. Em Ti somos livres, não mais escravos, feitos herdeiros, filhos amados pra tua glória. Pra Oremos. Nosso Pai, amado e santo, sabemos, Pai, que o milagre da Tua salvação, através da graça, nos deu esse privilégio de poder ser chamados Teus filhos, ser chamados eleitos, Pai,
sacerdotes santos, e nós não merecemos nada disso, Senhor, mas queremos te agradecer por tudo e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a mensagem dessa noite, abra os olhos do nosso coração para que a gente possa entender tudo e a cada dia viver, Pai, tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pronto. Boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês, ver vocês aqui essa noite para a gente estudar juntos a palavra de Deus. Nós estamos estudando já há algum tempo o livro de Efésios e tem sido muito edificante, né? E com certeza muitas lições valiosas têm sido acrescentadas aos nossos corações. Hoje nós vamos continuar, né, no texto do capítulo 4, do verso 8 até o 13, tá certo? O Enoque parou no capítulo 7 semana passada, e hoje a gente continua e vamos avançando naquilo que Deus tem nos ensinado, tá bom? Então todos localizaram aí? Efésios capítulo 4, não, perdão, eu estou sonhando, né? 5, ainda bem que a tia está acordada, a tia Andréia ali estava acordada, né? Capítulo 5, do 8 ao 13, tá? Foi um lapso aqui, vamos lá. Então, eu atrapalhei vocês, né? Vou dar mais uns minutinhos para vocês localizarem. Pronto. Agora eu achei, né? Eu não sei se é melhor com óculos ou sem óculos, mas vamos lá. Portanto, noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Oremos. Santo amado Deus, te agradecemos, porque estamos em tua presença hoje, para pensar na tua palavra, para entender a tua vontade em nossas vidas. Sei que somos pecadores, imperfeitos, mas tu tens nos transformado através da tua palavra, do teu Filho Jesus. Então te pedimos nessa noite que possamos compreender, que o teu Santo Espírito dirija nossas mentes e nossos corações para vivermos segundo a tua vontade. É em nome de Cristo que eu te peço. Amém, Senhor. Muito bem, então ao longo dessas semanas, né, e meses, né, que a gente tem estudado o livro de Efésios, nós temos aprendido várias coisas, né? E lá desde o início do capítulo 4, nós somos chamados, né, no 4:1, a andar de modo digno diante de Deus, né, como imitadores de Deus, né, como imitadores de Cristo, segundo o modelo que Ele nos dá. Depois, logo no início desse capítulo 5, ele nos chama a andarmos em amor. E o Enoque falou sobre isso, né, do se abster do modo de vida dos ímpios, né, que pervertem o amor, e o perigo da comunhão com o modo de vida dos ímpios, né, cuja ruína já está prevista nas Escrituras, como nós vemos no verso 6, que fala que pelos quais, né, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a justiça e o juízo sobre aqueles que praticam as maldades, né? Então, nesse sentido, no texto de hoje, ele vai nos chamar a andar como filhos da luz, né? Então, nós vamos tentar entender o que isso significa, né, e como andar na luz, né? Então, esse seria o meu objetivo para, pelo menos, entender essa noite. É só o microfone que falha, tá? Muito bem. No primeiro verso, no 8, ele fala, porque noutro tempo éreis trevas.
Então, ele está destacando primeiro, como ponto de partida, a gente entender qual era o nosso estado anterior. Anterior a quê? A regeneração. Pronto, agora está ligado? Pronto, então pronto. Então ele vai falando, destacando o nosso estado, né, como nós vivíamos antes da nossa regeneração. Qual era o nosso estado, né? Antes de termos aceitado a Cristo, né? Daquele momento que você escutou a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E o recebeu como Senhor de sua vida, né? Você vivia em trevas antes, né? E a partir da regeneração você é chamado a viver na luz. Ele falou que está chiando, então vamos lá. E os que foram regenerados em Cristo, né, por assim dizer, aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, são filhos da luz. Bom, agora esses que creem em Jesus, que não creem em Jesus, perdão, eles são trevas. Então a gente tem que ter uma distinção, né? Os filhos da luz são aqueles que foram regenerados, e aqueles que não creem em Jesus são trevas, né? E aqueles que estão em trevas, ou os injustos, eles não têm parte no reino de Deus. Então, tem uns dois textos que eu vou citar para a gente reforçar essa ideia. O primeiro texto é em 1 Tessalonicenses 5,5, que fala: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E por fim, ele destaca a condenação para os filhos das trevas, né? Quando ele fala lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Eu vou citando e vou lendo, e você anote a referência para você verificar depois. Ele fala assim, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nós percebemos claramente que há uma distinção entre os que são filhos da luz e os que são filhos das trevas, né? E por isso, por tudo isso, eu entendo, e o texto nos indica, que devemos, em nossa conduta, diferir, né, ou o nosso modo de viver deve diferir do modo de viver daqueles que estão em trevas, né? Assim como as trevas e luz são diferentes, né, são opostas, assim a nossa vida deve ser diferente da vida das pessoas que estão no mundo. Então esse ponto é importante, porque estamos em oposição, né? Então aqueles que querem seguir a Deus e ainda seguir o modelo do mundo, eles causam confusão e vão distorcer o plano de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados a viver uma nova vida, uma vida que está em oposição ao que o mundo oferece, ao que o mundo propõe. Esta nova vida é em Cristo Jesus, né? Porque em Cristo Jesus nós temos que entender que nós alcançamos uma posição excelente, né? E como nós temos lido ao longo da carta em Efésios, né, nós alcançamos uma nova posição e fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, né, nos lugares celestiais em Cristo, né? Nós sabemos disso, né? E tem vários exemplos, né, que eu vou citar para a gente só relembrar, né, que nós fomos eleitos por Deus, lá em Efésios 1:4. Então somos eleitos, né? Nós fomos predestinados para filhos de adoção, como nós vimos lá em Efésios 1:5. Nós fomos remidos e redimidos por Jesus Cristo, lá em Efésios 1:7, né? Nós também vimos que nós fomos feitos herança, né? Herança do Senhor, em Efésios 1:11, né? Também vimos que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Efésios 1:13.
Nós fomos vivificados, né? Inclusive cantamos sobre isso, vivificados e ressuscitados juntamente com Ele, lá em Efésios 2:1 e Efésios 2:6, né? E também um último exemplo, né, que somos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, né, em Efésios 3:6. Então, o que isso eu quero mostrar? Que nós, agora em Cristo, como filhos da luz, temos uma nova posição, uma posição excelente, uma posição diferente da posição que as pessoas vivem no mundo, né? Então, sabendo que nós antes éramos trevas, né, e que essa regeneração ocorreu quando nos tornamos participantes das promessas em Cristo através do Evangelho, né? Então, com gratidão no coração, nós devemos entender ou procurar entender o que significa, né, ou como nós podemos viver na luz, né, ou como filhos da luz, como ele tem falado. Então, no verso 8, ele começa falando: sois luz no Senhor. Né? Então, essa é a primeira frase, né, lá no verso 8, e ele fala: mas agora sois luz no Senhor. Né? Então, agora que nós somos luz, né, nós temos que entender por que fomos luz. Né? Somos luz porque nós fomos alcançados pelo Espírito de Deus. É por isso que somos luz, não porque tem um mérito meu ou eu fui capacitado, mas somos luz porque nós fomos alcançados pelo Espírito de Deus. Né? E podemos perceber que nós só somos luz enquanto estamos conectados ou ligados a Deus. Fora de Deus, nós não somos luz. Então, aquele que pensa ser luz sem a comunhão com Deus, né, ele está errado, está equivocado. Então, nós só somos luz quando estamos conectados ou ligados a Deus. Né? Fora de Deus, nós não somos nada. Fora de Deus, não podemos fazer nada de bom. Fora de Deus, somos incapazes de fazer qualquer coisa que honre a Deus, né? Pois fora dele nós somos incapazes de fazer isso, apenas em Deus. Então, nesse sentido, nós somos completamente dependentes de Deus para tanto honrá-lo, como adorá-lo, como qualquer outra coisa de bem que nós pensamos poder fazer. Tá certo? Então, quando alguém diz que é bom, porque faz o bem, não mata, não rouba, né, ele é bom segundo o padrão dele, e não segundo o padrão de Deus. Então, para que as obras de alguém seja boa, ela só pode ser realizada em Deus. Então, nós podemos entender que nós somos luz porque Ele nos fez luz. Então, não vem de mérito pessoal e de capacidade individual para você ser luz. Luz, para você ser luz, é porque Deus fez você luz no mundo em que você vive. Né? Somos luz também porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Porque se não fosse o Espírito de Deus em nós, ainda assim nós não seríamos luz. Né? E, por fim, somos luz por causa da bondade de Deus para conosco. Porque se não fosse a bondade de Deus para conosco, nós continuaríamos ainda em trevas. Tá certo? Então, ele fala que somos filhos da luz, porque naturalmente nós somos eleitos e predestinados para filhos de adoção, como nós vimos lá em Efésios, né? Então, nós somos eleitos e predestinados por Deus, né, versos 4 e 5 do capítulo 1, né, para que, como filhos, tenhamos comunhão com Ele. Sabendo que o pecado original, ele rompeu essa relação que existia entre o homem e Deus no princípio. Né, e agora, através de Jesus Cristo, nós temos a restauração dessa relação com Deus, de comunhão, né, quando cremos em Jesus, né, quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Essa nova relação ela foi efetivada pela graça de Deus, né, na obra redentora de Cristo. Né, fomos aceitos na família de Deus quando nós recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas. Né, e mesmo sem pertencer por natureza, né, a essa família, agora nós fazemos parte. Né, então, por natureza, nós não pertencemos, mas Deus nos fez parte da sua família através de Jesus Cristo. Né, e isso é maravilhoso. Né? E tudo isso nos mostra que a vontade ou o desejo de Deus
em nos tornar filhos, não é por mérito nosso, né? Mas isso só é possível por causa da bondade de Deus, daquela pura e simples bondade de Deus, é que foi possível que nós nos tornássemos parte da sua família e tivéssemos comunhão com Ele. Dentro dessa ideia, né, tem um texto que eu gosto muito, e eu só falei em 1 João essa semana um monte de vezes, era falar João 1 e eu falo 1 João, mas é 1 João 1, de 5 a 7, né, que é um texto que eu gosto muito, e ele fala: "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Então, quando nós falamos que andamos com Deus, né, e ao mesmo tempo andamos em trevas, né, não há uma verdadeira comunhão, não praticamos a verdade. Para praticar a verdade, eu não devo andar em trevas, tá certo? E ter comunhão com Deus, que é a mesma ideia que ele colocou no texto da semana anterior, lá em Efésios, né, capítulo 5, né, e nas anteriores também, que é não para aqueles pecados, né, é um afastar-se do mal, abster-se do mal, né? Então, quando ele nos chama a andar como filhos da luz, isso vai formar a base da comunhão com Deus e os irmãos na fé. Então, quando eu sou chamado para andar na luz, ele está estabelecendo como deve ser uma vida de comunhão com Deus e de comunhão com os seus irmãos, como fala esse texto, né? Se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, essa comunhão só é possível quando nós andamos na luz, né? Então, isso é muito importante. Então, o corpo, né, de todos os que foram eleitos para filhos de adoção, ele é composto, né, por todos aqueles que andam na luz. A igreja é formada por aqueles que andam na luz. E então, nós somos chamados a fazer parte do corpo da igreja, da família de Deus, né, como aqueles que andam na luz, que têm comunhão com Deus e naturalmente têm comunhão com seus irmãos. A comunhão com Deus e com o seu povo é o caminho para uma vida santa e irrepreensível, né? Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, na comunhão com Deus e na comunhão com o povo de Deus é que alcançamos o caminho para uma vida santa e irrepreensível. Então, isso nos dá um indício que não existe aquilo de um santo particular, que ele anda e ele por si só alcança a santidade por seus próprios atos, né? Ele, na verdade, o texto aqui em 1 João, não vou falar que foi o Gabriel, né? Então, ele nos indica que a santidade ela é alcançada na comunhão do corpo da igreja. Tá certo? Na comunhão com Deus e na comunhão do corpo da igreja. Os dois juntos, não separados, né? Então eu não posso alcançar sozinho, nem só com a igreja, dizendo que eu estou na igreja e agora eu sou purificado, né? Mas não é possível estar na igreja e não andar na luz. Então é necessário que se ande na luz e é necessário que tenha a comunhão com o corpo da igreja. Então tudo isso junta, né? E nesse texto em João vemos que Deus é luz, né? E em Efésios ele fala que a gente tem que andar dignamente, né, como imitadores de Deus, né? Então, em essência, nós temos que ser imitadores da luz. Então, ele dá os requisitos, né? Por outro lado, a gente já sabe que ninguém aqui é perfeito. Por natureza, todos somos pecadores. Por natureza, nós erramos continuamente em nossos atos, em nossas ações.
Tá certo? E a gente olhando no íntimo do nosso coração, né, às vezes a gente vê a nossa avareza, às vezes a gente vê a nossa lascívia, às vezes a gente vê a nossa impureza, né, que foram os pecados que a gente tratou, né, e ele fortemente argumentou nas semanas anteriores, né? Então todas essas coisas estão em nossos corações, de uma maneira ou de outra, e nós lutamos contra essas coisas continuamente. Mas por outro lado, né, foi pela misericórdia de Deus que nós somos resgatados das trevas. Não foi por esforço pessoal, não foi por minha vontade. Mas a misericórdia de Deus atuou, ele se fez justiça em nosso lugar e nos resgatou. Né? E agora que somos resgatados por Deus, né, pela obra de Deus em nós, que ele já começou em Cristo, né, nós agora podemos escolher entre o bem e o mal, não porque nós somos capazes, mas agora a gente tem a consciência do que é luz e trevas, né? E o texto ele vem mostrando para a gente o que é trevas claramente, e nós não devemos ter dúvidas a respeito do que é trevas e o juízo que Deus faz sobre aqueles que andam em trevas. Então, diante disso, nós temos uma escolha de fazer o bem, né? E essa escolha, né, nos permite fugir do pecado e andar na luz. Então, essas coisas acontecem justamente porque Deus operou através de Jesus Cristo em nós, pela misericórdia dele, não pela capacidade nossa, tá certo? Então, andar na luz é viver em comunhão e harmonia com o Criador. Esse caminhar, né, como ele vai indicando nos versos subsequentes, o verso 9, produz um fruto, né? E o fruto do Espírito, né? Em algumas traduções, algumas versões antigas, eles falam fruto da luz, né? Alguns manuscritos mais antigos, frutos da luz, está em toda a bondade e justiça e verdade, né? Interessante que ele não é separado, é tudo junto. Né? Ele bondade e justiça e verdade, né? E isso são parâmetros que não são independentes, né? Mas eles atuam de uma maneira juntos, como uma coisa só. São os parâmetros de vida de quem anda na luz, né? Quem anda na luz anda em bondade, justiça e verdade, né? Então, somos chamados a viver provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, esse é o chamado. Então, provando, experimentando. Então, vocês são chamados a experimentar as coisas de Deus. Então, muitos acham que a vida cristã é apenas ouvir o pastor pregar e cumpriu o seu sacrifício da semana, né? E agora eu posso ter uma nova semana boa, eu vou cometer pecados, aí na próxima semana o pastor vai pregar e eu vou restaurar. Não, não é assim, né? Claramente não é assim. Então nós somos chamados a provar e experimentar. Então, se eu falo que é possível fazer o bem e não fazer o mal, em sinceridade de coração, isso é possível. Tá certo? É possível abandonar os pecados? É possível. É possível abandonar os vícios? É possível. Tudo isso é possível porque Deus é quem nos capacita através de Jesus Cristo. É obra da misericórdia dele. Então, quando ele fala, né, no verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor, em outras traduções ele fala provando o que é agradável ao Senhor, aqui ele está falando de você experimentar, de você se movimentar. Né, de você agir, né? Então aqui é a sua responsabilidade. Então você pode experimentar viver na luz em comunhão com o Criador, né? Então, naturalmente, para que isso seja possível, fazer o bem não são conceitos que você tem na cabeça, né? Mas é viver segundo um modelo referencial que Deus estabeleceu, né? O primeiro homem, Adão, foi corrupto. Né? E nós aprendemos na nossa vida toda a andar segundo o modelo do homem corrupto Adão. Tá certo? Mas Deus nos chama a viver
sob um novo referencial agora. Não olhando para as pessoas do mundo que se fazem exemplos para nós, mas olhando agora para Jesus Cristo como nosso referencial. Jesus se torna o referencial de vida para cada um de nós. Nós não devemos mais olhar para as coisas que nós imaginávamos ou para as pessoas que estão ao nosso redor, nem para o seu pastor, né? Quero ser, quando crescer, igual ao pastor. Não façam isso, né? O nosso referencial é Jesus Cristo, tá certo? Ele é quem andou na luz, ele andou de um modo digno, né? Ele é a referência para andar na luz, né? Quem é filho da luz não anda em trevas, né? Antes se afasta do pecado e segue o exemplo de Jesus Cristo. Então, nós podemos andar na luz, né, quando olhamos e imitamos os atos e obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em essência, nós estamos andando na luz quando fazemos essas coisas. Seja no amor, seja na simplicidade dele, seja na sua abnegação, do abrindo mão de todas as coisas em amor a nós, na sua sinceridade, no trato com as pessoas, no cuidado, na amizade com os discípulos e apóstolos, na compaixão com aqueles que têm necessidades, no perdão. Então, olhando para Jesus, então ele é o referencial de vida. Nós precisamos olhar para ele e ter ele como um referencial, para todas as coisas. Antigamente tinha até não sei se era um filme ou era um livro, em seu lugar o que Jesus faria, Oi? Seus passos, acho que era um livrinho, Seus passos. O que faria Jesus, se não me engano. Então, é mais ou menos isso, porque ele aponta para um referencial. Será que Jesus Cristo assistiria às séries que você assiste? É uma pergunta, Jesus faria isso? Será que Jesus ia querer fazer os investimentos que você faz? Não sei, não estou criticando seus investimentos, Enoque. Mas eu só quero que a gente pensasse, ele sendo um referencial, será que todas as coisas que você vê, todas as coisas que você lê, todas as coisas que você assiste, seriam coisas que Jesus faria? Sendo ele o referencial de vida? Então, resumindo isso aqui, eu quero apontar para que em tudo aquilo que imitamos a Jesus, tem que haver o sentido da bondade, da verdade e da justiça. Bondade, verdade e justiça. Porque às vezes nós queremos imitar Jesus, aí a gente fala, Jesus expulsou os vendilhões do templo, então começa a botar para fora, você é impuro, sai da igreja, tem as pessoas que são assim mais assim, com o coração cheio de energia para resolver os problemas de pecado e impunidade no mundo, ou resolver os problemas de pecado na igreja, acham que essas coisas se resolvem com os nossos atos, com força, com energia, mas tem que ter o parâmetro, bondade, verdade e justiça. Um exemplo bem legal que nós vimos é vocês estudaram Timóteo recentemente, 1 Timóteo, quando ele instrui Timóteo, quando você vai repreender ou exortar uma pessoa mais velha, sendo o Timóteo um jovem, para que fizesse isso com amor, como se fossem seus próprios pais. Resumindo, que tudo fosse feito em bondade, justiça e verdade. Então, se você vai repreender alguém, em bondade, justiça e verdade. Quando você vai assistir alguma coisa na sua televisão, verifica lá, bondade, justiça e verdade. Será que passa no filtro? Será que o videogame, eu olhei para o Pedro agora e o Davi, o videogame, olha o seu joguinho lá, será que lá tem bondade, justiça e verdade? É um filtro, a gente precisa examinar se aquilo que nós buscamos, ele traz o referencial de luz. E o referencial de luz, ele estabelece os parâmetros, bondade, justiça e verdade. Se não há bondade, já descartou. Tá certo?
por melhor que seja em termos de justiça e verdade, né? Mas se não há bondade, ele já descarta. Então nós temos que estabelecer filtros, né? E entender o que é luz e o que é trevas, né? E luz se percebe claramente em tudo aquilo que tem bondade, justiça e verdade. Porque esse é o fruto, né, por um lado, e por outro lado, ele é a fonte. Né? A fonte de luz, ela é bondade, justiça e verdade, e o resultado da fonte de luz é o quê? Bondade, justiça e verdade. Porque esta é a forma como Deus opera em nossas vidas. Né? Então, resumindo essa ideia, né, e não é coincidência, mas Jesus é o referencial. Né? É o referencial para nós. É importante nós entendermos que tudo que nós realizamos é no corpo da igreja, né? É na comunhão, né? Então a comunhão do corpo da igreja. E por fim, né? Como nós vimos nos versos anteriores, né? Ou a gente vai ler um pouquinho mais para frente, né? Todas as nossas obras, elas são feitas sob a luz. E tudo que é feito sob a luz é visível. Né? Então as nossas obras nós somos chamados a fazer as nossas obras debaixo da luz de Deus. Né? Nós não precisamos ocultar nada. Né? O Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam, porque as obras deles eram más. Eles sabiam que as obras deles eram. Por isso eles foram se esconder. Tá certo? Então, nada é feito em oculto. Né? Então, é tudo feito debaixo da luz de Deus. Né? E aí tem um verso que eu gosto muito, que é 2 Coríntios 3:18, né? Que é o resultado da luz operando em nossas vidas. Né? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, no sentido de que nós experimentamos, nós procuramos dia a dia olhar para o nosso referencial, imitá-lo, olhar para Jesus, ter como exemplo, ver, né, e filtrar todas as coisas que fazemos e realizamos sob a luz de Deus, né, vendo se há bondade, justiça e verdade nos meus atos. Né, e como resultado disso, nós somos transformados de glória em glória, de tal maneira que todos nós, né, sem nada oculto, refletimos a glória do Senhor. Por outro lado, né, como o texto vai continuando, né, já no verso 11, né, ele fala, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Né? Então, ele fala, vamos tomar o cuidado, né, de não me comunicar com as obras dele, ou seja, não ser um cúmplice, né, que é essa ideia de comunicar, ele traz a ideia de cumplicidade. Né? Então, não sejamos cúmplices dos pecadores. Né? Eu sei que nós habitamos num mundo perverso, né, em meio a uma geração perversa, onde há muita maldade e coisas malignas, até num simples desenho animado, se você sentar para ver, você vai ver coisas malignas, tá certo? Então, muitas vezes nós somos pressionados a concordar e até participar daquilo que o mundo oferece. E o que ele chama a atenção quando ele fala para não comunicar é que não deve ser assim. Não vamos nos comunicar com as obras infrutíferas ou com as obras malignas. Vamos nos afastar, vamos nos separar. Tá certo? Lembra que no começo nós somos filhos da luz e como filhos da luz temos que andar separados daqueles que são filhos das trevas. Porque o que é filho da luz está em oposição àquele que é filho das trevas. Então, tem que ser diferente. A nossa vida é diferente. Você é desafiado a uma nova vida. Você é desafiado a experimentar. Como experimentar? Olhando para Jesus, vendo o que ele fez, imitando os seus atos. Né? Então, é muito simples nesse sentido. Tá certo? Então, não devemos participar. É puro e simples. Não podemos concordar, né, com os atos das coisas que o mundo faz. Né? Exemplo, né? Às vezes a gente é cúmplice, né? Vou imaginar aqui
o William, né? Tá ali o Guilherme e o Pedro, né? Estão os 3 ali. Aí o William tá querendo ajudar muito o Pedro a passar de ano, né? Então ele dá a cola pro Guilherme para entregar pro Pedro, né? Isso daí ele está sendo cúmplice se o Guilherme participar dessa história. Tá certo? E mesmo ele, né? Eu quero fazer um ato bondoso, ajudar meu amigo a passar de ano, né? Mas não há justiça nisso, nem verdade. Tá certo? Então, tudo isso tem que ser colocado diante de Deus. Então, um simples ato, né? Eu vou colocar simples porque não é simples, né? Porque é o fruto da corrupção. O simples ato de passar cola é um ato em onde nós nos tornamos cúmplices, mesmo que você não participe, mesmo que você seja pressionado. Porque muitas vezes os colegas pressionam, falam, passa a cola aí. Né? Às vezes eles pegam e enfiam até a caneta assim no meio das costelas para você passar a cola. Né? Acontece? Acontece. Mesmo quando eu estranhei, né? Eu vou ser sincero, né? Quando eu cheguei em Manaus, eu estudei em São Paulo e eu não sei se o pessoal passava cola, mas eu nunca vi ninguém passando cola quando eu estudava lá. Mas devia passar, né? Mas o pessoal era muito discreto, mas eu nunca soube, né? Aí quando eu cheguei aqui e fui estudar aqui, o negócio era descarado. Aí o colega falou, ô Adolfo, você sabe, passa cola para mim. Eu falei, não, de jeito nenhum. Se você quiser, eu te ensino, mas passar cola eu não passo. Tá certo? Mas eu sei que na primeira semana tinham 2 colegas estudando comigo, no final do semestre eu tinha 30 colegas que eu dava aula, tá certo? Mas não passei cola para nenhum deles, tá certo? E eles sabiam, e se eles passaram cola lá depois, foi entre eles, eu nem me meto com eles, tá certo? Mas, em essência, nós somos pressionados a participar e sermos cúmplices das obras do mundo, tá certo? Então nós temos que fugir dessas coisas, né? E por aí vai, né? Aí eu posso dar uma infinidade de exemplos, né? Por exemplo, comprar CD pirata, né? O DVD pirata, não sei, é que eu sou antigo, né? A gente né? Mas ou baixar, né? Conta pirata no Netflix, né? Então o colega tem e você baixa na conta dele, né? Tudo isso são o quê? Participar das obras malignas, tá certo? E ele fala, não tenham comunhão. Tá certo? Então, tudo isso, você pode ter a lista lá, repassar vídeos, né, assistir vídeos perversos, incentivar a retribuição do mal, né, vai lá e se vinga, né, tudo isso faz parte das obras malignas e nós não devemos participar dessas coisas. Né? É simples assim. E depois ele continua, no verso, ele fala que não comuniquei. Aí depois ele fala, mas antes, condenai-as. Né? E condenar traz a ideia de reprovar. E reprovar, o que é? É trazer para a luz. Trazer para a luz o que estava na escuridão, não é isso? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. Você, diante das obras malignas dos homens, você deve condenar ou trazer para a luz as obras malignas. Parece pesado? Mas é o fato que ele está trazendo para a gente. Né? Então, reprovar implica em não ser conivente, no sentido de concordar ou até participar. E também implica em não dissimular, porque a gente sempre acaba caindo nesse pecado. Né? Esse é o pecado preferido do brasileiro, dissimular. Fazer de conta que não viu. Né? Então, em essência, quando ele fala que nós devemos condenar, é trazer para a luz. Tá certo? E isso é um problema, né? Para a gente, que é pecador. Por quê? Porque o que eles fazem em oculto, tá certo? Até dizê-lo é torpe. Né? E eles fazem em oculto, por quê? Pensam que ninguém vai condenar. Né? Os colegas não vão denunciar, o professor não vai ver, né? A gente pensa que por não verem, não há condenação nos seus atos. Tá certo? Inclusive, eu lembro de uma vez que eu estava numa escola de reforço e a mãe levou o menino para fazer reforço de matemática lá na escola de reforço. E a mãe estava com raiva do menino porque ele tinha tirado 0 na prova, porque ele não soube esconder a calculadora.
Então ela estava brava com o filho porque o filho não escondeu a calculadora direito para colar na prova. Né? Ela não estava preocupada em o filho saber ou não saber. Ela estava preocupada que o filho não sabia colar. Né? E a pobre criança tinha 7 anos de idade. Né? Então a gente vê como o que é feito no mundo. Tá certo? Então, eles pensam que não vê, mas Deus está vendo todas as coisas. E se você viu, Deus também viu o que você viu, por assim dizer. Então, nesse sentido, se nós não fazemos nada, o mal continua. Tá certo? E esse é um pecado que nós temos que trabalhar. Nós não podemos ser coniventes ou não devemos dissimular quando vemos o pecado. Nós temos que agir, temos que condenar e tratar os pecados. Por quê? Porque a função apropriada da luz é tornar manifesto. Né? No verso 13 ele fala isso. Todas essas coisas se manifestam. Então, a função apropriada da luz é tornar todas as coisas manifestas. Né? É revelar aquilo que há. A verdade que está ali. Né? Se há injustiça, revelar a injustiça. Se há maldade, revelar a maldade. Se há bondade, justiça, né? E verdade, se não há verdade, revelar, né, a falta de verdade naquilo. Então a luz, né, vem trabalhar nesse sentido, tá certo? Então podemos revelar o pecado, e eu vejo que o pecado, de uma maneira geral, que é toda a maldade que existe no mundo, existem duas perspectivas que a gente tem que trabalhar. A primeira, dentro de nós mesmos, né, no nosso interior, e a segunda, no mundo ao nosso redor. Tá certo? Então nós temos que trabalhar sobre essas duas perspectivas. Quando nós olhamos para o nosso interior, né, a verdade é que nós temos que olhar para o nosso coração em relação à luz de Deus. Né? E quando nós olhamos diante de Deus, nós vemos os nossos pecados. E os nossos pecados têm que ser trazidos à luz. Por isso que ele nos chama a confessar os nossos pecados. Não somente diante de Deus, mas diante dos homens. No sentido de revelar aquilo que há em nossos corações para que haja restauração e cura. Então é importante a gente entender, principalmente nos pecados em que nós ofendemos diretamente alguém. Então a confissão dos nossos pecados é necessária porque isso é reflexo da operação da luz em nossos corações. Porque ocultar o pecado em nossos corações, ele não traz cura para os nossos pecados. Né? Ele só propaga o problema. Né? Então nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus e diante dos homens, para que os nossos corações sejam restaurados, né? E todas as coisas sejam manifestas, para que não tenham nada a esconder. Porque não faz sentido um filho da luz ter coisa escondida no coração. Né, por assim dizer. Por isso que temos que tratar começando em nossos corações. Tá certo? Então, nós temos que, através da palavra, alcançarmos a regeneração de nossas vidas. Por quê? Muitos se omitem em estudar e ler a palavra de Deus. Por que se omitem? Porque não querem ver os seus pecados. Né? Eu lembro de um adolescente uma vez falando para a Ivanete que ele era feliz enquanto ele não sabia. Né? Então ele falou que ele era feliz enquanto ele não sabia dos pecados dele. Mas o dia que ele soube, ele ficou chateado, né, com a Ivanete em primeiro lugar, que foi ela que falou, né, e depois com Deus. Né? Mas nós precisamos ter as nossas vidas confrontadas com a palavra de Deus continuamente, para que nós tenhamos a nossa vida tratada e transformada por Deus continuamente. Tá certo? E naturalmente, tudo isso nos leva a uma vida coerente com a luz. Né? Então nós vamos procurar viver de uma maneira coerente com a luz. Como nós vamos viver de uma maneira coerente com a luz? Em bondade, em justiça e em verdade. Tá certo? Não há verdade nas suas palavras, não fale. Tá certo? Não há justiça. Tá certo? Então, tudo tem que ser
baseado ou balizado nesses parâmetros no seu modo de viver. Então, olhe para o seu coração em sinceridade. Veja se há bondade nos seus atos. Veja se há bondade nas suas palavras. Veja se há justiça, se há verdade. Porque às vezes há justiça e a verdade, mas não há bondade em nossas palavras, né? Especialmente nos nossos relacionamentos. Então, isso é importante. E a outra perspectiva que eu falei é a perspectiva exterior, daquilo que está ao nosso redor, ou das pessoas com quem nós convivemos, né? Então, ele nos chama a reprovar ou declarar o pecado do mundo. Em essência, nós somos chamados a isso, porque quando nós chamamos ao arrependimento, nós estamos declarando que o mundo está em pecado e que o mundo jaz no maligno. E por que ele jaz no maligno? Porque ele segue as obras das trevas, ele faz o desejo do seu coração, ele anda em toda a lascívia, impiedade e como é que chama lá do dinheiro lá? O último. Avareza, isso é que faltou aqui, embaralhou as palavras na boca. Então, nós precisamos nos afastar dessas coisas, né? E nessas coisas não há verdade, o ser humano busca essas coisas. Então, essas coisas têm que ser reprovadas, né? Se o seu irmão é avarento, né? Então tem que reprovar, tá certo? E eu acho que tem que começar primeiro em casa, depois na igreja e no mundo, né? Você tem que trabalhar no mundo exterior. Então, todas as coisas precisam ser reprovadas e declaradas, todo o pecado. E isso é algo que foi nos dado em nossas mãos, né? No caso do exemplo que eu dei de Jesus lá no templo, quando ele expulsa os vendilhões. Ele expulsa os vendilhões porque não havia justiça naquilo que era feito. Não era correto diante de Deus, tá certo? Então ele fez. E ele fez até de certa maneira bondosa, né? Porque se fosse segundo a lei, eles deveriam ser apedrejados e mortos. Tá certo? Então é importante vocês entenderem isso. Mas ele apenas virou as mesas e expulsou eles do templo. Tá certo? Então ainda assim ele foi bondoso. Mesmo sendo enérgico, ele foi bondoso para com eles. Tá certo? Muito bem. Então a injustiça do mundo deve ser reprovada, né? Então eu não posso ser omisso nem conivente com o pecado. Se há o erro, ele tem que ser tratado, tem que ser denunciado, eu tenho que me afastar do mal. Mas tudo isso tem que ser feito sob que parâmetro? Em bondade, justiça e verdade. É sempre o mesmo parâmetro que ele estabeleceu lá em cima, é o parâmetro que nós vamos seguir. Então, a luz manifesta todas as coisas, ele não oculta. Quando a gente coloca para baixo do tapete, é que alguma coisa está errada. Certo? Não há luz, né? Não há justiça, não há verdade, não há bondade. Muitas vezes nós precisamos denunciar e o denunciar nem sempre produz bons amigos, tá certo? Muitas vezes você vai conquistar inimigos, mas ainda a luz deve manifestar aquilo que é justo e não ocultar. Por fim, só para a gente fechar estas ideias, vamos ler João 3, 20 e 21, que ele fala: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A luz expõe as trevas e não faz concessões a elas. Então, nós não fomos chamados, no nosso viver, a fazer concessões ao mal. Infelizmente, né, o ser humano, de uma maneira geral, quer viver na luz, mas faz diversas concessões ao mal, às trevas. E as trevas são manifestas, né, em toda a lascívia, impureza e avareza que o homem fala, né, e o homem executa no mundo. Então, nós temos que expor as nossas vidas. O nosso coração deve ser aberto, né? A nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos atos, nós devemos fugir da nossa vida anterior em que ocultava todo o mal,
né? O mundo de hoje, ele vive quase que uma máscara, né? Em que as pessoas, aparentemente, é tudo bem. Às vezes estão sofrendo e morrendo por dentro, mas por causa daqueles coisas que eles ocultam, todo o mal que há no coração, né? Então parecem pessoas boas e bacanas, né? Até os crentes, muitas vezes os crentes têm aquela aparência de santidade, né? Então parece bom, não, eu sou um homem disposto a servir, né? Tem muitos que falam, né? Mas quando a gente vai ver de verdade, é outra história, né? Recentemente apareceu um e falou um monte de coisa, né? E aí eu já pensei, esse homem estava falando mentira. Mas eu dei o crédito como quem diz, tá bom, né? Você quer falar mentira, fale e segue a sua vida. Mas eu, olhando no meu coração, eu tinha certeza que ele estava mentindo. Mas é aquela história, nós não conhecemos todos os corações e não sabemos exatamente todas as coisas. Mas às vezes a gente não consegue evitar isso na nossa mente, no nosso coração. Mas isso acontece por quê? Porque ainda há, né, na vida dos homens, na vida das mulheres, seja na igreja, seja fora da igreja, um caminhar em que a pessoa sempre parece que está tudo bem. Né? Até o cumprimentar, falar, oi, tudo bem? Aí todo mundo já disse tudo bem, mas no fundo não é verdade, né? Não está bem. E a pessoa que perguntou se está tudo bem, nem quer saber se está bem ou se não está. Né? É tudo isso. Porque a verdade é que o mundo vive uma grande máscara. Né? Uma máscara de mentira, onde todo o mal é oculto e quando você olha para a pessoa parece tudo bem. Mas isso não é a verdade. A verdade é quando nós verdadeiramente reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Certo? E nós, né, acho que um dos principais problemas hoje, e eu digo para a igreja hoje, é que a igreja oculta os pecados. E quando vê o pecado, não fala nada, faz de conta que não viu, para não se meter em confusão. Né? Mas às vezes a gente tem que entender que não é assim a vida cristã. A vida cristã nos chama a muito mais do que isso. Certo? E muitas vezes nós vamos entrar em confronto com o mundo. Mas nós só entramos em confronto no mundo porque nós queremos andar na luz. E o mundo está em trevas. Então é natural que isso ocorra. Então uma vida cristã íntegra chama sim a conflitos. Apesar de nós não gostarmos de conflitos e na nossa natureza a gente querer fugir deles. Tá certo? Mas nós somos chamados a conflitos. E nós devemos enfrentar esses conflitos sempre com o mesmo referencial. Bondade, justiça e verdade. Sempre o mesmo referencial. Olhando para Jesus, né, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o exemplo dele. Olhando como ele agiu. Né? Então, e para você entender e conhecer Jesus, ele tem que ser o seu super-herói favorito. Né? É aquele que você tem que olhar todos os dias. Né? É aquele que você tem que ter, né, eu não vou dizer a imagem atrás da porta, né, mas tem que ter todos os versículos atrás da porta lá do seu quarto para você ler, você lembrar, né, de todos os eventos importantes, de como ele lidou. Né? Ele tem que ser o herói da sua vida. Ele é a luz, ele é o seu referencial. E nós não podemos ter um referencial que eu só vejo de vez em quando o pastor manda eu ler a Bíblia, ou quando é o texto da semana que eu vou ver sobre Jesus. Né? E Jesus, ele tem que ser algo que você vai buscar todos os dias, né? Você vai ler, você vai estudar, você vai aprender, vai examinar como ele agiu diante de cada situação, vai ponderar no coração essas coisas, né? Toda a bondade dele, toda a verdade, toda a justiça que ele manifestou no seu viver. É isso. Jesus é o nosso herói, Jesus é o nosso referencial. É para ele que nós devemos olhar. E a igreja é chamada a andar na luz. E ela só vai andar na luz quando ela estiver em comunhão com o nosso Deus, né? Em sintonia como o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Andando como imitadores de Jesus aqui na terra. Não simplesmente como assistentes, né? Jesus, né? Porque tem muita gente que é só assistente, né? Assiste as coisas de Deus e não vive nada.
Tá certo? Então nós somos chamados a vivenciar, a experimentar. Por isso que ele fala, aprovando o que é agradável ao Senhor. Você é chamado a muito mais do que palavras, mas você é chamado a ações. E essas ações se realizam em atos, né, de justiça, verdade e bondade. Né? E é isso que você é chamado a praticar. Estas coisas. E eu espero que o texto em Efésios continue aprofundando essas coisas e que cada um de nós, olhando para aquilo que Deus nos tem mostrado através da palavra dele, alcancemos uma nova vida. E verdadeiramente, o desejo do meu coração é que todos nós andemos como filhos da luz. É assim que nós devemos ser. Nós somos chamados a isso. E o desejo do meu coração é que a igreja ande como filho da luz, como filhos da luz, todos, em unidade, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, né? Purificados e santificados, né? Através do nosso Deus em Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e nos ensina através de sua palavra a maneira como devemos andar. Sei que sou imperfeito, sou pecador, e também, muitas vezes, eu sou omisso ao advertir homens e mulheres do pecado. Então, te peço, Senhor, que o Senhor transforme o meu coração, que o Senhor transforme o coração de todos aqui nessa igreja, para que nós possamos viver como filhos da luz, expressando o amor e a bondade e a justiça e a verdade que há em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós te pedimos. Amém, Senhor. Então vamos